Olá, continuando a nossa trilha sobre passados, essa aula sobre passado contínuo. O passado contínuo é algo que estava em decorrência num determinado ponto do tempo e algo interrompeu. Mas para isso ficar mais claro, a gente vai primeiramente, a gente vai revisar a base dessa frase. Então repara, as minhas frases em português elas ficariam assim, ó. Eu estava comendo, ele estava dançando. Então, antes de começar a falar sobre passado contínuo ou algo do tipo, a gente vai aprender como é esse estava, que na verdade é o verb to be, o verbo estar, só que no passado. Você pode dar uma olhadinha no canal, uma aula especial sobre verb to be, para lembrar uns detalhezinhos dele mais específico. Agora a gente vai concentrar no verb to be no passado. Então, para quem já conhece, I am, eu sou, eu estou, I was, eu estava, eu era. Então, a parte boa do verb to be no passado é que ele só tem duas formas, was, singular, e were, plural. Novamente, professor, tem um were aqui que está na parte do singular. Lembrando aquele esqueminha que o plural veio para o singular na segunda pessoa, ou seja, todo you no presente, you are, no passado, you were. Então, eu estava, você estava, he was, she was, it was, a forma de passado do verb to be, que é a base para a nossa frase no passado contínuo. Lembrando, só para que fique bem claro, a forma interrogativa, que é a base também para o nosso passado contínuo, o verbo to be passa para frente. Então, was I, eu estava, se a gente fosse montar uma frase rapidamente, was I talking to you, eu estava falando contigo? Were you dancing? Nós estávamos dançando? Então ele vem para frente do sujeito. Na forma negativa, eu tenho wasn't, que seria o was e o not, e o were, que é o were e o not. Então, toda essa base aqui do verb to be, que você pode ver com mais calma depois no nosso esquema aqui embaixo, ele é a base para o passado contínuo. Porque se as minhas frases serão nós estávamos dançando, eles estavam estudando, tudo se concentra no verbo estar. É ali que a gente vai ter as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos partir para as frases então? I was dancing. Eu estava dançando. Então repara, eu estava dançando, eles estavam comendo, eles estavam falando. O meu verbo principal, ele sempre aparece no gerúndio, ou seja, na forma ing. Dica valiosa. Todo tempo contínuo sempre haverá o gerúndio, seja presente contínuo, passado contínuo, futuro contínuo, qualquer tempo contínuo, o meu verbo principal ele está na forma de gerúndio. O que altera sempre vai ser o verb to be. Então já fica de dica para essa aula e para as próximas aulas, todo tempo contínuo vai ser o verb to be, no tempo que a gente quer, mais o gerúndio. I was dancing, eu estava dançando. You were reading a book. Você estava lendo um livro. She wasn't riding her bike. Ela não estava andando com a bicicleta dela. Então, repara, afirmativo, negativo, pouquíssima alteração verbal. E o interrogativo, were you having fun? Nós estávamos nos divertindo. Então, formas afirmativas, negativa e interrogativa. No past continuous, é muito comum a gente ter a contraposição de um outro elemento que aconteceu. Então, para efeitos de estudo, a gente entende essa forma verbal aqui, essa forma de frase aqui. Mas é muito comum que o passado contínuo, e agora é uma dica valiosa, que o passado contínuo apareça com uma outra oração, que seria a outra ação que interrompeu no passado. Então, repara, se eu falar isso para ti, ó, I was dancing, eu estava dançando, não parece que falta alguma coisa? Parece que não tem sentido, seria melhor falar eu dancei. Por quê? Porque esse tempo verbal ele foi construído para aparecer dessa maneira aqui, ó. Eu estava tomando banho quando ela chegou. Essa é a função real do passado contínuo. I was taking a shower when she arrived. Então, na maior parte das frases do passado contínuo, é muito comum que apareça o conectivo when, quando, ou o conectivo while, enquanto, que vai dar a ideia de interromper uma ação que estava em progresso e a outra interrompeu. Então, repara. I was taking a shower when she arrived. They weren't sleeping while I was working. Eles não estavam dormindo enquanto eu estava trabalhando. E agora vem uma dica especial para você que ficou até o final aqui do vídeo. Detalhezinho de prova. Passado contínuo. I was taking a shower
when. Quando a palavra when aparecer, sempre haverá uma segunda oração no passado simples. I was taking a shower when she called. Quando ela ligou. I was taking a shower when you came. Quando você veio. They weren't sleeping while. Sempre que aparecer while, a segunda oração vai ser no passado contínuo também. O when, ele dá a ideia de interrupção. Então, um ponto definido no tempo. Passado simples, a segunda aula dessa trilha. I was taking a shower when, passado simples. While, ele dá a ideia de concomitância, ou seja, duas ações aconteceram ao mesmo tempo. Então, they weren't sleeping while I was working. Eles não estavam dormindo enquanto eu estava trabalhando. They weren't sleeping while we were studying. Nós estávamos estudando. They weren't sleeping while the class was running. Enquanto a aula estava acontecendo. Essa dica é valiosa para você que vai fazer o Enem. Sempre tem uma questão que pesca esse conectivo com a oração correta. Lembrando da base do verb to be, que é importantíssimo para você construir a base da sentença. Então, was e were, nas formas negativa, wasn't, weren't. Sempre lembrando que o interrogativo ele vai na frente do sujeito, montando a sentença no passado contínuo. Verb to be no passado, mais o gerúndio. E a dica de ouro, sempre que apareceu when, a segunda oração é no passado simples. Sempre que apareceu while, passado contínuo. Gostou dessa dica? Agora é só sucesso estudando o nosso resumo aqui embaixo e continue com a nossa trilha.